Graça e paz, irmãos. Deus está no controle de seu universo. Deus está executando os seus propósitos perfeitos, inclusive na minha vida e na sua vida. Deus não é o meu servo. Deus não é o teu servo. Os caminhos de Deus são bem mais elevados e misteriosos, eternamente maravilhosos, do que eu consigo entender e de que você consegue entender. Deus é sempre bom. Ele é bom. Posso sempre confiar nele. O cronograma de Deus não é igual ao meu. Deus está bem mais interessado naquilo em que eu me torno, em que você se torne, isto é, a imagem e semelhança de Cristo, do que naquilo que eu faço ou que você faz. O evangelho cristão não promete ausência de sofrimento. O sofrimento é a parte integral da vida cristã. Deus opera por meio do sofrimento, a fim de alcançar os seus propósitos e o seu fim, que é o louvor de sua glória. Deus me capacita a ler os seus atos providenciais através da lente da sua palavra. Pouquíssimos prazeres são maiores do que identificar as maravilhas do caminho do Senhor, nosso Deus. Hoje falaremos um pouco sobre uma doutrina chamada a providência de Deus. É uma doutrina maravilhosa e extremamente confortante. Sabermos que Deus é Criador é maravilhoso. Mas Ele não somente é Criador, mas como preservador de sua criação. Deus criou todas as coisas e viu que era muito bom. Definiremos agora o que é a providência de Deus. No Catecismo de Heidelberg, na pergunta 27, ele traz a seguinte pergunta: o que é a providência de Deus? A resposta é a força poderosa e presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim também as ervas, as plantas, a chuva e a seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza e todas as coisas não sobressaem por acaso, mas de sua mão paternal. A doutrina da providência de Deus, ela é extremamente consoladora, porque sabemos que Deus não somente nos criou, mas também nos mantém vivos, porque o apóstolo Paulo nos diz que através de Deus nós vivemos, existimos e nos movemos. Compreender a doutrina da providência de Deus é maravilhoso no sentido de que a nossa perseverança, a perseverança da nossa fé está conectada diretamente a essa doutrina. A nossa santificação também, a nossa vida quanto a este mundo também. Há algumas visões que dizem que Deus não criou o mundo e que até mesmo que não existe Deus, mas nós cristãos sabemos que Deus criou todas as coisas pelo poder de sua palavra. Mas Ele também, como diz em Hebreus, sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra. Existe uma visão chamada deísmo. Deísmo, eles creem que Deus criou também o mundo, mas que Deus apenas criou e deixou o mundo, e que o mundo, pelas leis naturais, se conduzem, que Deus está fora da criação. Nós cristãos não, nós cremos que Deus age naquilo que Ele criou. Nós definimos o que é providência de Deus. A pergunta número 28 diz assim: para que serve saber da criação e da providência de Deus?
Talvez você se faça essa pergunta também. A resposta que ele traz diz: para que tenhamos paciência em toda a adversidade, mostremos gratidão em toda a prosperidade, e quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso Deus fiel e Pai, que criatura alguma não pode separar do seu amor, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, segundo a sua vontade e segundo o seu agir. Isso é maravilhoso. Saber que Deus não somente nos criou, mas também que Ele nos sustenta. Alguns teólogos do passado fazem algumas citações sobre a providência de Deus. Tomás de Aquino diz sobre a providência a seguinte expressão: todas as coisas estão sujeitas à providência divina, não apenas em termos gerais, mas também em suas próprias peculiaridades. Todas as coisas que existem de uma maneira ou de outra são necessariamente dirigidas por um Deus, o Deus único e verdadeiro, para um determinado fim. O Érico Zwingli diz: a providência é o governo contínuo e imutável de todas as coisas do universo e o seu controle. Deus livremente supre tudo e todas as coisas, pois uma vez que ele não tem necessidade de nada, e ele é rico em todas as coisas, portanto, é impossível que ele se esgote e se exaurir em dar-se. Ele se regozija em dar. Calvino também afirmou: ele também é regente e mantenedor eterno. Ele sustenta, alimenta tudo o que fez, até mesmo o menor pardal. Jesus diz em Mateus 10 sobre o cuidado dos pardais, sobre o fio de nossa cabeça, sobre todas as coisas, tanto as coisas maiores e as menores, as coisas que aos nossos olhos não têm tanta importância. Teodoro de Beza escreveu: nada acontece por acaso, senão pelo justíssimo decreto de Deus. William Babel diz: a providência é um ato divino externo e temporal em que Deus preserva, governa e controla a cada uma de todas as coisas que existem e que é feita, a saber, tanto as criaturas quanto a capacidade e ações de sua criatura. Ele a dirige para que alcance tanto fins imediatos quanto fins absolutos de todas as coisas. Isso acontece de uma forma estabelecida e determinada, de acordo com um decreto totalmente livre com o conselho de sua própria vontade, para que todas as coisas ele mesmo seja glorificado. Joe Owen, um dos puritanos, também diz: a providência é um ato ou obra inefável do Deus Todo-Poderoso, na qual ele nutre, sustenta e governa o mundo e move todas as coisas e por eles criado, agindo de acordo com a maneira própria da natureza com que o princípio as dotou para os fins que ele mesmo determinou. Os puritanos, eles foram homens que tiveram grandes reflexões acerca de Deus, porque eles amavam a palavra de Deus. E por amar a palavra de Deus, você se conecta às doutrinas que nos dá consolo. Conhecer a Deus, o ser de Deus e os atributos de Deus, nós podemos observar que está tudo relacionado. Dentro da providência de Deus, nós podemos compreender a sua soberania, a sua supremacia, o seu poder todo poder, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença. A Confissão de Fé de Westminster, uma das confissões da nossa igreja, um dos documentos bem antigos, do século XVI, XVII, no capítulo 5, trata da providência de Deus. Ela define da seguinte forma: Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor,
pela sua muito sábia e santa providência, segundo a sua infalível presciência e o seu livre e imutável conselho de sua própria vontade, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Saber que tem um Deus infinitamente grande, que está cuidando de todas as coisas, é extremamente um alento para as nossas vidas e para a nossa alma. Em Daniel, capítulo 4, nós podemos ver o que Nabucodonosor disse depois que ele pastou como um animal, porque ele se ensoberbeceu, achando que pelo poder dele, pela vontade dele, ele conseguiria fazer com que a Babilônia fosse grande. Mas Deus o puniu, deixando ele severamente castigado, como um animal. Mas após esse período, ele diz: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornou-me vir o entendimento. E eu disse e bendisse ao Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: o que fazes? Nós ouvimos uma definição sobre que Deus governa, no Catecismo de Heidelberg, sobre que Deus governa todas as coisas, até a nossa saúde, a nossa doença. Nós vivemos em um período em que está acontecendo muitas coisas consecutivas. Meus irmãos, nós não devemos ter uma visão reduzida sobre as coisas que acontecem, mas uma visão grandiosa. E essa visão grandiosa é somente em Deus. Quando nós falamos de um Deus providente, é mais fácil nós imaginarmos naquilo que tem acontecido de bom a nós. Mas, na verdade, as coisas que aos nossos olhos parecem não ser boas, nós achamos que há um mal. Na verdade, aquilo está cooperando para o nosso bem. Nós não sabemos o propósito e os decretos de Deus têm para com cada circunstância da nossa vida. Mas nós temos que entender que Ele é grande, Ele é soberano sobre todas as coisas. Quando Jonas fugiu de sua missão e foi jogado ao mar, Deus proveu o grande peixe que o vomitou na praia, o sol fustigou ele, Deus proveu a planta que o cobriu, mas Deus também proveu o verme que matou a planta. Deus sabe de todas as coisas. Ele, pela sua providência, ele usa os meios como não necessita dos meios. Ele pode, na sua providência, livrar Paulo dentro de um cesto, onde as pessoas colocaram ele estava fugindo das pessoas que perseguiam ele. Mas Deus também opera sem os meios, quando ele diz a Lázaro: Lázaro, vem para fora. Quando ele ressuscita Lázaro, pelo poder de sua palavra, quando Cristo diz: vem para fora, usando meios algum. Deus tem o poder sobre todas as coisas, nada foge do seu controle. Devido à sua infalível presciência, aqui é bom estabelecer um pensamento. A presciência de Deus está ligada com o seu decreto. É porque Ele decretou na eternidade, Ele conhece já o que há de acontecer, porque Ele decretou e deve acontecer. Não que Ele previu que acontecerá, mas é que Ele já decretou na eternidade e isso há de acontecer, segundo o conselho de sua própria vontade. Nós sabemos que Deus tem muitos atributos e os atributos de Deus é visto claramente na providência. Ele é um Deus bondoso, amoroso, justo e misericordioso.
Tudo isso trabalha para a nossa santificação, trabalha para a nossa edificação como igreja. Quando nós falamos sobre a providência de Deus, nós estamos pensando muitas vezes em nós mesmos. E nós devemos ter uma visão bíblica sobre que Deus trabalha e governa todas as coisas para o louvor de sua glória. Ou seja, Ele está adornando a sua igreja, Ele está purificando a sua igreja. Para quem conhece a Bíblia, isso não é uma surpresa. Deus pode usar até mesmo pessoas perversas para dar a cabo aos seus planos. Quando o apóstolo Pedro está pregando algumas pessoas e ele é preso, depois ele é solto, a igreja está em oração, a igreja ora da seguinte forma. No capítulo 4 de Atos, ele está escrito assim: porque verdadeiramente se ajuntam nesta cidade contra o teu santo servo, o qual ungiste, e Herodes e Pôncio Pilato, com os gentios e a gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Dentro da providência de Deus, dentro do seu decreto, Cristo padeceu sobre a mão de pessoas iníquas. Mas isso não fugiu dos cuidados de Deus. Foi o bom propósito de Deus que o enviou até a cruz. E quando nós falamos e olhamos para todas as coisas, devemos olhar com o olhar de Cristo e para Cristo. Sabemos que tudo converge para Cristo, tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. O maior ato da providência de Deus foi enviando o seu Filho para morrer por nós. E é uma coisa extraordinária pensarmos sobre isso. A providência de Deus, ela é bondosa, ela é gloriosa. Ele trabalha sobre causas primárias e causas secundárias. Não há nada que Deus não possa fazer. O fim principal de todas as coisas é a sua glória. Se nós temos a saúde perfeita, foi a providência de Deus. Ou se uma doença nos acomete, Deus também assim governa, para o louvor de sua glória. Ele é santo e ele é sábio. Todas as suas ações são santas e sábias. Ainda que as nossas compreensões seja pouca e reduzida, Deus pode dizer: Paulo, você vai até Roma, você deve testemunhar também em Roma. Cristo falou: Paulo, você vai ver o quanto você sofrerá pelo meu nome. E dentro da providência de Deus, Paulo glorificou a Deus mesmo em meio ao sofrimento. Quando nós falamos da providência de Deus, nós temos a tendência sempre de olhar para aquilo que é imediato, aquilo que é para o agora, a solução da nossa vida agora. Os puritanos, os nossos antepassados, viveram tempos terríveis, perseguições terríveis, mas tudo isso dentro do propósito e da bondade de Deus, a sua providência que está sempre nos acompanhando. Deus é um Pai que tem cuidado pelos seus filhos. Ele não nos deixa aquém, como se nós estivéssemos sem esperança no mundo. Antes de Cristo nós éramos sem Deus e sem esperança no mundo. Mas agora não. Cristo Jesus, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por este bom ânimo está conectado com a providência de Deus. Ainda que o nosso homem exterior se desvaneça, o nosso interior se renova dia após dia em Cristo e para a glória de Cristo. O momento em que nós estamos vivendo, onde as igrejas estão fechadas, acalme o seu coração. É pelo bom propósito de Deus e pela sua providência que todas as coisas acontecem. Deus tem o tempo determinado para todas as coisas, seja ela ao nosso entendimento boa ou má. Eu sei que é difícil, mas como Tiago disse,
Se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo, porque tudo que nós fazemos deve estar de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. Meus irmãos, estudar sobre a providência de Deus é algo extraordinário. Não somente da providência de Deus, como eu disse, nós lemos o capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster, mas ela começa falando das Sagradas Escrituras. Ela fala de Deus e a Santíssima Trindade. Ela fala dos decretos de Deus, da criação, da providência, da nossa santificação, salvação, dentre outros assuntos. Pense no ontem. Como foi o seu dia? Deus cuidou do seu dia ontem, cuidou hoje e cuidará amanhã. Talvez não seja da maneira que você espera esse cuidado. Se nós levantamos hoje e podemos respirar, você pode tomar o seu café, você pode comer o seu pão. Isso é providência de Deus. Mas se você não pode tomar o seu café e não pode tomar o seu pão, também é providência de Deus. Nós só não compreendemos a totalidade dos decretos de Deus. Os pensamentos dele são altos, são inatingíveis, são inescrutáveis. Ao tomarmos nosso café, nós estamos com os olhos tão vendados que esquecemos que aquela planta demorou para ser germinada no campo, o qual Deus deu as estações, a chuva, o sol, tudo determinado para que nascesse, para que a pessoa colhesse, para que a pessoa processasse, para que o mercado vendesse, para que você comprasse, para que você fizesse. Nós ficamos presos no agora, esquecemos todo o processo. O pão precisou ser plantado, o trigo precisou ser colhido. O padeiro levantou muito cedo para assar o pão para você poder comer ele. Quer comamos ou quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus, mas de que forma? Refletindo sobre a providência de Deus e a sua grandeza, a sua infinitude, a sua imensidão. Se nós refletirmos e pensarmos, estamos agindo como cristãos? Estamos pensando como Cristo? Estamos dizendo, Senhor, faça-se a tua vontade, seja na vida ou na morte, Cristo é glorificado em meu corpo. Devemos pensar com calma se somos aqueles que confiam em Deus, dizendo, Senhor, faça-se a tua vontade, mas ao longo do dia nós agimos como se não disséssemos isso, ou às vezes dissemos apenas por expressão. Nós temos um Deus que dorme em um barco enquanto há uma tempestade terrível assolando os discípulos. Mas ele levanta e diz, aquieta-te, e tudo cessa. E ele mesmo diz, ó homem de pequena fé. Mas nós também temos um Deus que, aflito, angustiado, suou gotas de sangue. Dentro da providência de Deus, o nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é satisfeito em si mesmo, que não necessita de nada fora dele. Ele não precisa de suas criaturas para satisfazer-se a si. Ele disse, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O Pai se satisfaz no Filho, e o Filho se satisfaz no Pai, na comunhão plena do Espírito. Mas tudo que Deus faz, Ele faz por graça. Ele não precisava de um cosmo criado, de um universo pronto. Mas Ele fez, Ele disse, haja luz, simplesmente por graça, para o louvor de sua glória. E ao refletirmos qual é o fim principal do homem, é glorificar a Deus e desfrutá-lo dele para sempre. Ter um gozo em Deus.
Mas somente quando tudo vai bem aos meus próprios conceitos? Não. Igual o salmista diz, eu deito e durmo, porque o Senhor está comigo. Vai tudo bem com a minha alma? Está tudo bem. Quando Cristo disse, deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. O mundo está buscando uma paz temporal e passageira. Todas as coisas dessa vida ela passa e toda ela a sua volúpia. Saber que nossas vidas estão guardadas em Cristo. Não temais os que podem matar o corpo, nada podem fazer com a alma. Temeis antes a Deus, que pode tanto matar o corpo quanto a alma. O nosso Deus é um Deus grande, um Deus que incute em nosso coração temor e tremor, mas Ele também nos concede a paz e o gozo e a alegria do Espírito, pois dentro da providência de Deus nós fomos salvos. Ele decretou, Ele nos predestinou em Cristo para o louvor de sua glória. Ele não somente nos decretou em salvar, mas dentro da sua providência, Ele criou todos os meios para que eu e você pudesse ouvir a palavra de Cristo. Nós moramos num país que foi descoberto aqui em 500 anos atrás. Um país onde só tinha índios. Eu começo a refletir sobre a providência de Deus e imaginar que anos depois, o evangelho que foi pregado na Palestina, totalmente distante daqui, mas Deus, na sua providência, colocou tripulações até esta terra. Ah, mas Deus, na sua providência, como que Deus vai salvar as pessoas que nunca ouviram o evangelho? Essa pergunta já é uma pergunta respondida na prática. Nós moramos num país que era um país de índios, de desconhecido, mas Deus, na sua providência, envia pessoas para que pudéssemos ouvir a voz de Cristo por meio da palavra. A nossa desconexão com a palavra de Deus nos deixa atordoados, mas a partir do momento que nós nos aprofundemos em conhecer a Deus, como diz João 17, isto é a vida eterna, nós temos um gozo. A nossa paz não está em nada que os nossos olhos podem ver, mas a nossa paz está num fato consumado. Descanse o seu coração em Cristo, porque se o seu coração não estiver em Cristo, você está buscando uma paz fora da verdade. Porque a paz que Cristo nos dá está conectada com a providência de Deus. Eu não sei o dia de amanhã. Deus o sabe. A providência de Deus está sempre trabalhando. Nós temos um Deus todo-poderoso. Nada pode afetá-lo. Nós temos um Deus soberano, onisciente e onipresente. Que Cristo ilumine os olhos do teu entendimento, assim como Paulo orou. Essa é a minha oração também, para que Deus ilumine os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para que possamos buscar a cada dia, na palavra de Deus, conhecer a Cristo Jesus e ser transformado em semelhança de Cristo. Que Cristo Jesus nos dê, dia após dia, um manancial de águas vivas, por meio de sua palavra, e que o Espírito nos conceda a verdade em verdade. Que Deus te abençoe. Oremos. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é infinitamente bom. O Senhor é infinitamente magnífico, bondoso e glorioso. O Senhor é aquele que criou todas as coisas e
não tem falta de nada, o Senhor doa todas as coisas e mesmo assim transborda. Obrigado, Pai, porque em Cristo nós podemos contemplar a beleza, a tua grandiosidade, a tua magnificência. Obrigado, Senhor, porque a sua paz excede todo o entendimento. O Senhor acalma os nossos corações, sabendo que todas as coisas, desde a menor até a maior, o Senhor conduz. Obrigado porque em Cristo o Senhor nos regenerou em um ato extraordinário, nos deu vida. Obrigado, Pai, porque não há um bem maior do que este, de estar em paz contigo. Obrigado, Pai, por a igreja do Campo Grande, que dentro da tua providência o Senhor a estabeleceu, o Senhor está conduzindo. Obrigado porque na tua providência o Senhor permite que ela está fechada. Na tua providência o Senhor permite que ela seja aberta. Obrigado, Senhor, porque na tua providência o Senhor permite que uma pessoa roube o relógio e que na tua providência nos cultua a ti com pequenas luzes, mas sabendo que tu és a nossa luz. Obrigado porque na tua providência, a cada dia, vai acrescentando os teus filhos ao teu rebanho. Nós oramos com os corações transbordantes de alegria em Cristo, para o louvor da tua glória. Sabemos que em ti nada podemos fazer. E tudo que façamos, nós façamos para a tua glória, para que o teu nome seja magnificado, exaltado, aonde quer que formos. E que sejamos luz e sal, aonde quer que formos. Mostrarmos a nossa esperança, esperança que não se desvanece, mas que se renova a cada manhã. Porque ansiamos e guardamos o teu retorno, o grande dia, um dia em que nós nos prostraremos diante de ti em louvor e gratidão. Ter uma comunhão contigo, Pai, é bom, é agradável, é uma alegria indizível e cheia de glória. Nós ansiamos por sentar com Abraão, Isaque e Jacó e todos os outros na tua mesa e desfrutar de uma comunhão plena contigo. Ansiamos por o dia em que nós olharemos para ti e veremos o Senhor plenamente. Obrigado, Pai. Em Cristo Jesus nós oramos, no glorioso nome de teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.